desculpa aí pros meus seguidores que eu mandei o endereço da rádio, não mandei o link do programa. Agora já tá tudo certinho. Os seguidores, né? Hoje tô começando diferente, né, gente? Boa tarde, mais um programa da SIC em Ação. Este é um programa realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba, que há 33 anos cumpre sua missão preservando seus valores em defesa do consumidor e do livre comércio ao consumidor e estímulo ao comércio local. Estimular o consumo no comércio local é uma demonstração de respeito e consideração com nossa cidade. Afinal, quando compramos produtos e serviços, aqui contribuímos no desenvolvimento de Carapicuíba, gerando oportunidades, novos postos de empregos e aumento na arrecadação de impostos. Aumentando a arrecadação da cidade, fará com que os serviços públicos nos sejam prestados com maior qualidade. Boa tarde, Ana Rocha! Boa tarde, Cris. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo! Boa tarde, meninas. Hoje nós, como nós anunciamos aí durante a semana, nós temos um enorme prazer de receber aqui o nosso palestrante do Café da Manhã, Reinaldo Pampini. Pampani! Olha, eu falei tanto o seu nome que eu perguntei várias vezes pro Edinho que eu gravei. É Pampani. Pampani. Mas eu tô falando errado por sua causa. Que eu falava certo e ela falava Pampini. Ele que abrilhantou o nosso Café da Manhã, né? Com aquela palestra maravilhosa. Sobre empreendedorismo. Queria dar as boas-vindas aí para você. Agradecer mais uma vez a sua participação. E para começar, gostaria que você já aí se apresentasse, falasse um pouco de você. Quem é o Reinaldo Pampani? É o nosso consultor, palestrante. Você é diversas coisas, né? Então, nada melhor do que você mesmo para falar um pouco sobre você e sobre o seu trabalho. Legal. Obrigado pelo convite, Ana e Cris. Espero poder ajudá-los aqui de alguma maneira, contando um pouco da nossa história, que tem apenas 18 anos, né? Só? Então, Só. Na verdade, eu sou consultor já há 18 anos, abri a minha empresa quando eu não tinha nenhum cliente, né? Eu sou ex-morador da cidade de Carapicuíba. Eu morei na Coab 2 durante 34 anos. Nossa. Né, em frente ali ao campo de futebol do Niterói. E há 5 anos eu moro em Bauru. Em Barueri. Né? E a gente atua nesse mercado já há esse tempo que eu já passei para vocês, e dentro de todos os trabalhos que a gente realiza, muitas das coisas que a gente vê no dia a dia são empreendedores sem saber ao certo o que fazer. Sim. Né? Ou seja, muitos têm dinheiro, outros não. Muitos não têm dinheiro e têm oportunidade, mas também não sabem o que fazer. Então, o que a gente faz? Né? A gente ajuda os micro e pequenos empreendedores a colocar a sua empresa no ar. Né? Então, eu faço esse trabalho remunerado e também atuo como mentor em 2 ONGs em São Paulo. Uma em São Paulo, mas uma está situada em Curitiba, que é a Aliança Empreendedora. Certo. Aliança Empreendedora, Show de que bola. fica em Curitiba. Muito bom. E aí, dentro desses seus trabalhos, né, você falou que ajuda o empreendedor a se colocar, né? Isso. E hoje nós vemos a maioria das pessoas que empreendem com muitas dificuldades. Sim. Né? E na sua visão, qual é a maior delas e o que você poderia dizer para esse empreendedor hoje que já empreende ou que quer começar a empreender? Bom, como a gente atua como professor também, eu diria o seguinte: se cada empreendedor buscasse primeiro o conhecimento, para depois abrir a sua empresa, ele teria mais êxito. Certo. E a gente tem vários órgãos, vários sites, a gente tem muita informação no mercado. Só que os empreendedores, muitos deles pegam o seu salário ou pegam a sua rescisão
né? E montam a sua empresa, né? a sua reserva, Sim. e montam a sua empresa sem ao menos saber Por onde por onde começar, o que é ser um empreendedor. Sim. Então a gente entende que se ele pegar a reserva dele e buscar o conhecimento, ele vai ter muito mais êxito na implantação do negócio dele. Esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo ponto é, antes de montar o seu negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é montar um plano de negócio. Eu quero montar um carrinho de cachorro-quente. Ok. O que você vai precisar para montar um carrinho de cachorro-quente? Você vai precisar de muita informação, né? Quanto custa o carrinho, onde você vai instalar esse carrinho, as licenças que você vai ter que pedir na prefeitura, qual é o custo que você vai ter com a matéria-prima. Ou seja, tudo isso tem que ser colocado no papel. Até para avaliar se vale a pena você investir o pouco que você tem ou muito que você tem naquilo que você quer. Certo. Né? Lembrando sempre que toda vez que a gente pensar em abrir um negócio, o negócio nunca é para nós. O negócio sempre é para o outro. Ou seja, você pode adorar corte e costura. Você não tem que pensar na sua necessidade, né? Mas na necessidade do outro. Do outro. Certo. Né? Então, assim, eu adoro corte e costura, eu adoro dar aula de inglês, eu adoro fotografar. Ok, você pode adorar tudo isso, só que você tem que pensar sempre naquilo que o outro precisa. Ou seja, por que existe um negócio? É para suprir a dor de alguém. Certo. Né? E se você conseguir suprir a dor de alguém, certamente você terá êxito no mercado. É verdade. Uma certa vez eu criei um negócio pensando em mim. Quebrei no primeiro ano. Então. Então, né? Que foi roupas, sabe? Eu já tinha minha empresa imobiliária, né? E aí me deu uns 5 minutos, eu falei, não, eu vou empreender roupa porque eu gosto de roupa. Mas assim, fiz tudo assim meio, né? Vamos falar o português, claro, pelas coxas. Meio sem plano. Meio sem plano. Torrei o que não tinha e assim, infelizmente, quebrei no primeiro ano. Porque geralmente você vai na loja, você compra todo tipo de roupa, né? Você não compra, vende, faz um estoque. Compra, vende e reinveste o dinheiro, né? Exatamente. Reinaldo, você falou aí hoje, né? Nos dias de hoje. É claro, nós temos mais informações em relação a empreender. Sim. É um assunto que está em alta, Sim, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo e tal. Mas que nem eu comecei a empreender lá atrás, há 22 anos, e fui aprendendo, quer dizer, eu ainda estou aprendendo, né? E aí eu vejo que tem muitas pessoas assim como eu, que começaram lá atrás, que ainda tem um negócio, eu tenho uma franquia hoje, então é claro que a franquia ela é mais estruturada. Sim. É diferente de você montar um negócio próprio, mas eu também tenho que ter essa parte financeira muito clara, né? Sim. E é algo que às vezes a gente perde um pouco a mão. Sim. E aí, que conselho você daria hoje para empreendedores, assim como eu, que está há 22 anos aí no mercado, mas que ainda precisa aí desse respaldo, digamos, de planilha, de estrutura financeira, principalmente agora pós essa nova década aí que a gente está vivendo. Eu falo que é um antes e um depois, né? Sim. Bom, o que a gente sugere sempre quando a gente conversa com empreendedores? Existe uma coisa chamada custo, e a gente não consegue fugir disso. Né? Então, existem duas coisas importantes, que é o seu custo fixo e o seu custo variável. Só para vocês terem uma ideia, quando eu coloquei a minha empresa no ar, eu loquei uma sala em Alphaville, lá no centro comercial de Alphaville. E aí eu coloquei a sala lá e levantei todos os custos e falei assim, dá para pagar. E aí eu me surpreendi que eu pensei que eu fosse receber clientes nessa sala. Nunca foi cliente lá. Iam amigos tomar café. Ou seja, eu aumentei o meu custo. Que os amigos iam lá tomar café. Né? E eu comecei a pensar e falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar de trabalhar nesse escritório, vou fechar o escritório e vou trabalhar em home office. Estou falando home office, gente, há 15 anos. Não há 2. Há 15 anos. Ou seja, para você não foi novidade, né? Né? Na pandemia, principalmente. E muitas pessoas precisaram se readequar, né? Aí eu fui trabalhar na sala de casa. Olha. E a grana que eu guardei dos aluguéis que paguei de internet e tudo mais, eu fui juntando um capital. E depois de 7, 8 anos,
eu investi num apartamento de 3 dormitórios, que é esse que eu moro em Barueri. Olha que legal. E aí, hoje eu tenho um escritório dentro do meu apartamento. Continuo em home office. Uhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: tudo aquilo, qualquer coisa que você vai abrir tem um custo. Então você precisa saber claramente o que é o custo fixo, o que é o custo variável. O que é o custo fixo? É aquilo que você tem que pagar mês a mês, independentemente se você vendeu uma peça ou vendeu um serviço ou não. Isso é custo fixo. Então é o seu aluguel, é a sua internet, é o seu funcionário, isso é fixo. O que é o custo variável? É aquilo que você gasta em decorrência das vendas que você vem a fazer. Então, por exemplo, o imposto é fixo ou variável? Ele é variável. Por quê? Porque quanto mais você vende, mais impostos você paga. Sim. Né? Então, a gente tem que ter claramente, exatamente esses dois custos na mão. E aí, a dúvida que todo mundo me pergunta, e talvez alguém vá perguntar agora aí pra gente: Reinaldo, como é que eu calculo o meu lucro? Como que calcula o lucro? Como é que você calcula o lucro? Né? É muito simples. Você vai calcular você vai ter o custo fixo, o custo variável e qual é o valor que você quer vender no seu produto. Né? Vamos supor que você coloque uma margem de 30% sobre o valor do produto. Coloca a margem de 30%, verifica qual valor vai dar e verifica se você vai fechar no positivo ou no negativo. Então, separe o que é custo fixo, o que é custo variável. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que vende marmitex. Sim. Ela perguntou assim: Reinaldo, queria um prato novo. Como é que eu faço para calcular o preço na marmitex? Eu falei: é muito simples. Você vai pegar o peso de todas os itens que você vai fazer aquela marmita, você vai dividir por 100. Você vai descobrir qual o valor de cada grama. Quantas gramas você precisa para fazer aquele alimento? Aí você multiplica pelo valor que você pagou em quilos ou em gramas, 100 gramas, por exemplo, você vai saber o valor. Soma-se tudo e sabe-se qual o custo fixo daquele prato. Sim. Que legal. Né? E aí você pode depois juntar com o seu aluguel, com a sua internet, e você vai descobrir qual o custo total. E aí você coloca o preço que você quer em decorrente da margem que você precisa. Olha aí, já uma aulinha aí para quem tem aí a Aninha tá ali só anotando ali, ela vai fazer esse cálculo depois lá, né? Fixo, variável, a margem de 30%, tá tudo anotado. Olha lá. Muito bom. Eu quero aqui, aproveitando essa pausa, dar uma boa tarde para Elizabeth Lopes, Felipe Simões, o Helenildo, que não perde uma live nossa. Adivinha quem ele é, né? O marido da Ana Rocha. Ah, maridão da Ana Rocha. A Elizabeth Lopes falou: café da manhã maravilhoso com uma chuva de conhecimento. Show! Muito bom, legal. Virou sua fã, viu? O Paulo Senise, boa tarde, Paulo. Hoje a Ana foi almoçar lá, né, Paulo? Ó, feijoada. Logo. Ai, tô louca pra comer uma feijoada. Tô com vontade ainda. E a Ivana Soares: parabéns, prima. Você é minha linda. Sucesso. Nem é parente. Nem é né? parente. Beijo, nem é puxar saco da Ana. Aproveita, né? Pessoal que tá aí, ó, ao vivo, dá um like aí, compartilha essa live, curta e se inscreva no canal. A gente quer, né, cada dia mais que a associação fique bem conhecida, né? E nossas lives ficam sempre gravadas no YouTube. Até mesmo, comecem aí a fazer perguntas. Você que está pensando em empreender, o Reinaldo hoje apresentou um projeto super bacana aí para os nossos associados. Exato. Logo mais vem novidades aí. Comecem a divulgar. E o nosso próximo café da manhã também, Outubro Rosa, vem mais novidades aí também. E compartilha aí um pouquinho com a gente, Reinaldo, até sobre o que nós estávamos conversando. Inclusive, nós divulgamos no nosso jornal, né, no nosso informativo, né, sobre empreendedorismo. E aí, dá uma pincelada. Eu sei que o tempo é curto para falar, é muito extenso, né? Sim, o assunto tem tanta coisa para ser dita, né? Verdade. Então, tanto é que o nosso tema do café da manhã, empreendedorismo então, né? Ele muita coisa. Né? Então, é muita coisa. E aí a gente
dar uma pincelada até para gerar essa curiosidade aí nos empresários, investirem mais. A gente falou muito em treinamento, em pessoas, né? E empreender é isso, né? Não é só um negócio. O meu negócio, você falou da comida, você falou do carrinho de cachorro-quente, mas quem vai consumir? Exatamente. São pessoas, né? E aí a gente precisa cuidar, tratar, né, dessas pessoas aí. O empreendedorismo também é isso, né? Sim. Na verdade, empreender é entender a necessidade do outro. E aí, quando a gente fala em empreender, a partir do momento que você tem um funcionário na sua empresa, você precisa pensar se você também está atendendo a necessidade deste funcionário. Não é? Então, não adianta você querer que o seu funcionário seja o melhor, dê o melhor atendimento aos seus clientes, se você, empreendedor, não dá a ele o melhor atendimento. Então, você precisa recrutá-lo e dizer para ele exatamente tudo aquilo que a sua empresa tem ou tudo aquilo que a sua empresa não tem. Por quê? Você pode contar com ele para que a empresa possa ter muito mais do que tem hoje. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tentar saber desse seu funcionário no que ele pode contribuir naquilo que já existe e naquilo que não existe. Né? Porque o nosso funcionário, ele é uma pedra a ser lapidada, independentemente dele ter muito ou pouco conhecimento. Porque na sua empresa é a primeira vez que ele trabalha. Verdade. Se é a primeira vez que ele trabalha, ele precisa conhecer o seu negócio. Sim. E você conhecer a pessoa dele. Pessoa dele. Né? Deixar o seu funcionário à vontade, entender quais são as suas deficiências e onde você precisa treiná-lo. Então, muitas empresas, a gente participa de muitas reuniões com consultores, com professores. O que a gente observa aqui no Brasil, muitas empresas entendem que treinar não é investir. Verdade. Treinar é custo. Né? E quando é que a gente para pensar que treinar não é custo? Quando a gente começa a ver os resultados dentro da nossa própria empresa. Até porque o seu funcionário, hoje ele está com você, amanhã ele está para o mundo. Né? E qual foi a sua contribuição como empresa ou como empresário para ele? Né? Certamente você deixou com ele alguns conhecimentos que ele vai multiplicar em outras empresas ou na sua própria vida. Então, o que a gente pensa sempre? Né? Que quando você fala em empreender, quando você fala em empresa, você tem que pensar que são pessoas que fazem a gestão do seu negócio e para o seu negócio. Não há como você criar um produto, criar um serviço, sem que alguém consuma e diga, está bom, não está bom. Por outro lado, a empresa precisa ter uma mínima organização. Ela precisa ter pelo menos uma planilha de Excel. Né? E muitos empreendedores não sabem mexer no Excel. É verdade. Não tem problema nenhum. Papel e uma caneta trazem o mesmo resultado. E uma régua. Se não vai ficar certinho. Se não tiver a régua, não tem problema. Deixa a linha torta. O importante é o número. É verdade. Que você está propondo lá. Então, assim, o que é empreender? É criar algo para suprir a dor de alguém. O que é empreender? É tratar o cliente interno e o cliente externo da melhor maneira possível. O que é empreender? É dar lucro. Porque senão não adianta nada você trabalhar 12 horas por dia e não trazer lucro para a sua companhia. É melhor muitas vezes que você seja um empregado, que você tenha um horário delimitado para trabalhar. Você tem hora para trabalhar. E tem aquele salário fixo e você vai administrar aquilo e tá tudo bem também. Exato. Né? Uma outra coisa que a gente observa muito na abertura de empresas é que não se faz uma avaliação de parceiros de negócio. Então, por exemplo, você abriu um restaurante, você precisa de quem? Você precisa de uma empresa que vai te entregar todos aqueles suprimentos. Sim. Né? Sim. Você precisa ter no mínimo 3 fornecedores. Você não pode ficar na mão de um. Né? Então, por exemplo, internet. Tem empresas que não têm uma internet, tem 2. Porque se uma cair, a outra tá lá. É verdade. Tá funcionando. Né? Fica refém, né? Não ficar refém do seu fornecedor. Outro ponto importante é você sempre agregar valor ao seu negócio. Lembra que nós falamos de custo fixo, custo variável e sua margem de lucro? Sim. Muitos empreendedores acham que o seu salário é tirado do lucro. E não. Isso não é verdade. O seu salário é tirado do custo fixo, que é a sua retirada mensal, que a gente chama de prolabore. Né? Agora, aquilo que você determinou como margem de lucro ou de lucro, tem a parte desse valor para reinvestir na sua empresa.
Esses dias eu fui numa empresa, e o empreendedor falou assim: olha como está o meu estabelecimento. Eu falei: está lindo, maravilhoso, não tenho o que dizer do seu estabelecimento. Aí eu perguntei para ele: quanto você tem na conta? Ele falou: nada. Não adianta nada você ter um ponto de venda, você ter um estabelecimento lindo, maravilhoso, cheiroso, todo mundo entra, te aplaude, e aí você não tem um centavo na conta. 100% do que você ganha, você reinveste. Na hora que te der uma dor de barriga, o que você vai fazer? É complicado. Se você tiver, por exemplo, um restaurante, você vai vender a geladeira para poder trazer o dinheiro na hora? Sendo que você precisa dela, né? Sendo que você precisa dela, não tem como. Então, é assim, parte do seu lucro tem que ser aplicado dentro de uma conta. Outra coisa importante para empreendedores que estão nos ouvindo agora: sempre tenha 2 contas correntes. Nunca tenha uma conta corrente só. Ah, mas Reinaldo, eu não tenho empresa aberta ainda. Não tem problema. Abra 2 contas correntes. Por quê? Uma conta corrente é tua e outra conta corrente é do seu negócio. Da empresa. Né? Ah, certo. Por que razão? Então, muitas vezes você tem o seu prolabore, não tem? Você vai fazer a retirada lá do seu custo fixo e vai colocar na sua outra conta, que é sua. Só nela que você pode mexer. Sim. Não misture contas da sua casa, não misture contas da sua empresa. Porque esta confusão, quando se dá, você não sabe mais o que fazer. É o quê, né? O que é o quê? Então você tem que ter esse controle certinho. Todo o tempo. Todo o tempo você precisa ter esse controle. E aí a gente para e pensa assim, né? Tantos bancos cobram tantas taxas. Sim. Por que a gente paga as taxas bancárias? Porque a gente tem o hábito de aguardar alguma coisa acontecer. E a gente só vai procurar reduzir custo quando a água chega. É verdade. A conta chega, aí você fala assim: peraí, eu preciso reduzir aqui esse ponto. Aí você vai falar assim: por que eu estou pagando 120, 300 reais por ano de taxa bancária? Aí você vai correr e ver o que podia ter reduzido, né? Enfim. E às vezes você não economiza no cafezinho, você pode economizar na sua conta. Exato. Né? Na sua conta. Só para vocês terem uma ideia, existem tantas contas digitais no Brasil e nenhuma delas te cobra taxa. E a gente continua tendo conta em bancos tradicionais. É verdade. Acho que a gente ainda tem aquela crença limitante de eu vou precisar falar com alguém, né? E mesmo assim, quando você precisa, nunca tem, né? Só para vocês terem uma ideia, no condomínio que eu moro, o antigo síndico dizia o seguinte: a gente sempre pedia para ele mudar a conta do condomínio para uma conta digital. Ele falou assim: não, precisa tomar cuidado porque de repente o banco some. Se o banco some, ele não vai sumir só com a conta do meu condomínio, ele vai sumir com a conta de milhares, milhões de pessoas. Então, assim, a gente tem sempre o hábito de ficar no conforto dos bancos tradicionais. E eu sempre procuro dizer para as pessoas o seguinte: procure o que é melhor para você. E tenha em mente sempre o seguinte: a sua empresa é um cofre. Ele precisa estar fechado, ele precisa ser controlado. As entradas e saídas precisam ser feitas por você, empreendedor. Ou se você tiver um gerente na sua empresa, sem problemas nenhum. Com uma autorização, ele vai poder fazer. E outra coisa importante: olhe suas contas correntes todos os dias. Uma coisa legal que ele falou e me deixou intrigada quando ele falou assim: eu olho minha conta corrente todo dia, né? E aí, qual é a dica de olhar a conta corrente todo dia, Reinaldo? Primeiro, olhar que ela tá negativa, não. Não. Tá mais negativa ou entrou um pouquinho, né? Quando você olha a sua conta corrente todo dia, é o mesmo que você tá fazendo um bolo. Né? Aí você sabe, você tem a receita do lado, você está fazendo o bolo lá. Aí o telefone toca. O que acontece? Você não bateu o bolo na minutagem solicitada pela receita. Aí você foi lá, atendeu o telefone e voltou e falou: e agora? O que eu vou fazer? Onde eu parei? É verdade. Vou terminar de bater o bolo. Aí você faz o bolo, põe para assar. Ele não é o que você queria. Sim. Então, por que eu peço para vocês olharem a conta corrente todo dia? Primeiro, para você saber o que está acontecendo. E eu já descobri coisas nas minhas contas correntes, coisas inusitadas, como, por exemplo, um crédito de 40 a 50 reais, crédito de 40 a 50 reais de uma aplicação que eu tinha feito.
Olha que legal. A aplicação devolver o crédito. Se você não olha a sua conta todo dia, como é que você vai reaplicar os R$40? Ele vai ficar na conta durante uma semana, Parado ali. 15 sem dias, fazer nada. um mês. E eu disse R$40, mas pode ser 400. Pode ser 4 mil. E né? se você não olha, você também não corre o risco de deixar lá, você corre o risco de gastar e não saber que você recebeu esse crédito. Exatamente. Né? Dinheiro investido, quando você recebe ele de volta pelo banco, você deve sempre reinvesti-lo. Porque se ele estava investido até ontem e hoje você não precisa, reinvista o seu dinheiro. Sim. E tem uma outra coisa importante. O olho do dono é que engorda o gado. Olha a sua grana todo dia lá. Né? E aí você vai saber. Nem que seja negativo, a gente tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. Nem que seja para dizer assim. Caramba, Eu preciso melhorar, eu preciso parar de gastar. também. E aí você começa a ver, muitas vezes a gente conversa com os empreendedores e eles mostram os extratos bancários, né? Porque a gente olha, né, para ver como é que tá. Geralmente a conta da empresa ela tem menos dinheiro do que a conta dele, da pessoa, do empresário. Certo. Aí eu pergunto para as pessoas assim, por que a conta da empresa tem menos dinheiro? É porque eu vou transferindo. Mas se você não tem o seu Prolabore, se a retirada, por exemplo, for de R$5.000, você não pode retirar mais do que R$5.000. Lembrando, você tem que pagar seus fornecedores, não tem? Sim. Tem. Muitas vezes sua conta da empresa fica negativa e a sua conta, como pessoa física, fica positiva. Quem paga os juros? Você ou a empresa? A empresa? A empresa paga os juros. Então, é assim, é sempre bom olhar a sua conta corrente todos os dias e fazer esse controle. Muito bom. Outra coisa legal também, que eu achei bem bacana, assim, e eu tento aplicar isso. Eu tento, tá? Apesar que eu já ouvi falar que quem tenta não faz, né? Mas eu prometo, é assim, eu tenho conseguido. É você planejar o dia seguinte. Isso. Então a gente sempre escuta que, pelo menos no domingo à noite, você faça um planejamento para sua semana. Sim. É claro que o planejamento não foi feito para dar tão certo assim, né? Esse planejamento que a gente faz aí, é Sem claro frustração, que né? e você tem que conviver com isso também, mas que é importante a gente ter esse planejamento. E às vezes, muitas vezes, né, antes de entender isso, eu deixava de fazer o planejamento. Eu falava, não vou conseguir fazer mesmo? Por que eu vou fazer? E eu acredito que tenha muitas pessoas aí, né, que pensem a mesma forma. Se você tá aí assistindo a gente e acontece isso com você, o Pampani tem uma dica boa aqui pra gente. É verdade. Gente, é assim, ó. Uma coisa eu aprendi na vida. Tudo aquilo que você escreve, você guarda. Escreveu, você guarda. Porque Escreveu, eu você falo guarda. que tudo eu anoto aqui, ó. Escreveu, você guarda. É verdade. Não precisa ser no papel de ouro, não precisa ser no Excel, não precisa ser digitar, nada. Escreva. Verdade. Então, por exemplo, todos os dias no final da tarde, eu tenho uma lista de atividades que eu deveria fazer naquele dia. Eu vou lá e tico todas as atividades que eu fiz. E aí, aquelas que eu não fiz, não tem problema nenhum você reprogramá-las. Joga pro dia seguinte. Joga para o dia seguinte ou para 2 dias depois, não tem problema nenhum. O mais importante é que você cumpra com aquilo que você planejou. Sim. Dentro do dia, dentro de 2 dias, dentro de uma semana, dentro de 15 dias, dentro de um mês. A pior coisa que tem, empreendedores, é alguém te cobrar por algo que você prometeu. Verdade. Muito É triste. a pior coisa que tem. E se você tiver o hábito de escrever, guardar lá um bilhetinho, pega um papelzinho, bilhetinho, coloca do lado. Você vai lembrar que você precisa fazer aquela atividade. Então, assim, quanto mais você escreve, mais você realmente realiza. Uma coisa também que, assim, eu tive um sonho, eu tenho, né, ainda. Quem sabe um dia eu realizo. Utilizar a agenda. Eu tenho problema com a agenda, eu não consigo. Eu vejo pessoas que ali tem uma agenda assim perfeita, tudo anotadinho. Mas o que eu consigo hoje é essas cadernetas, né? E ali eu vou anotando tudo o que eu preciso. Por exemplo, se eu assisto uma live e algo me interessa, eu deixo tudo no mesmo lugar. Porque se eu anoto em vários lugares, depois eu me perco. Sim. Também eu não sei onde eu anoto. Então, ali eu tenho a folha de hoje,
o que eu fiz, o que eu precisava fazer, as reuniões. Aí amanhã eu vou lá e anoto algumas coisas. Então eu acho que isso também é uma dica. Eu acho que é válido também, Sim. né? Eu não consigo utilizar a agenda ainda. Mas eu já tenho uma caderneta onde eu me organizo ali durante o dia ou para o dia seguinte. Olha, esse daqui vai ficar para o dia seguinte. Então eu tenho a visão dos dois lados do caderninho, porque aí eu abro o que eu preciso hoje e o que eu preciso amanhã. Então eu acho que isso também é bem legal. Na verdade, né? hoje a gente está num misto, né? Que como nós somos mais... A gente é jovem, né? Nós somos jovens. A gente é da era de escrever mesmo. Eu tenho um problema. Eu confio, claro, na tecnologia. Sim. Tenho uma agenda no computador, tenho uma no celular, mas eu preciso ter a minha agenda. Nem que seja um caderninho. E eu faço a mesma coisa. Eu vou anotando, eu chego, eu vou listo o que tá pendente, que eu preciso fazer. Se eu não fiz naquele dia, eu dou o tique no que eu fiz. No dia seguinte, eu vou naquele que eu não fiz. Mas eu preciso anotar. E é o que eu cobro dos meus colaboradores. Falo, gente, quando eu estiver explicando alguma coisa, né, Beth? Né, amor? São os meus colaboradores. Pelo amor de Deus, anota. Escreva. Então, vocês estão vendo? Não é chatice, é uma necessidade. Sim. Porque se você escreve, você lembra. Sim. E às vezes você vê, como eu escrevi, eu nem preciso muitas vezes ir lá olhar. Eu lembrei, eu escrevi. Então, eu pego no pé por causa disso também. Que realmente... E se você não lembra, você tem onde buscar a informação, né? Isso, principalmente por isso. Porque hoje em dia, a memória da gente... A gente tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Você acha que um detalhe pode passar, pode prejudicar. Mas se você anotou, você tem ali um registro, né? Isso, é isso mesmo. E é igual a Cris falou, pra gente, Pampani, que já está no ramo, já está empreendendo, você até comentou agora na nossa reunião que às vezes é mais difícil mentorar alguém que já está em andamento, né? Do que alguém que está começando do zero. Mas, assim, eu creio que muitas pessoas que estão nos ouvindo já empreendem, né? Porque aqui é um canal de empresários, mas muitas vezes eles não estão sabendo aí por onde começar. Se organizar, né? Por quê? Exatamente por essa questão de hoje a tecnologia está muito grande e tem gente que não está conseguindo acompanhar. É verdade, reluta ainda, né? E aí, como que você se posiciona, como que você ajuda uma pessoa nessa situação? Eu digo o seguinte, muitos empreendedores têm muitas atividades, escrevem, digitam, acompanham tudo, mas não conseguem entregar muita coisa. E a minha dica principal é, você empreendedor que tem uma empresa que fatura R$1.000 por mês, você empreendedor que tem uma empresa que fatura 10 mil, você empreendedor que fatura R$100.000 por mês, tenha em mente o seguinte, comece a pensar em separar a sua empresa por áreas. Por áreas? Por áreas. Então, por exemplo, como é que está a minha área de marketing hoje? Como é que está a minha área de recursos humanos? Como é que está a minha área financeira? Como é que está a minha área de compras? Como está o meu comercial? Como é que está o meu comercial? Né? Quando você separa a sua empresa por áreas, o que você pode observar? Quais são as falhas que você tem em cada uma das áreas? Certo. E para cada observação de falhas que você tem em cada uma das áreas da sua empresa, você define um processo. Porque na verdade, qual é o resultado da empresa? É o conjunto de áreas funcionando. Então, por exemplo, o gerente de compras... Você quer tudo, tá? Ao mesmo tempo. Por exemplo, o supervisor de vendas pediu para que o RH contratasse um auxiliar de vendas. Certo. Ok? Se a empresa não tem um perfil desenhado, o RH contrata qualquer pessoa com qualquer perfil. Aí você contrata, tem um tempo de contratação, coloca lá, dá lá os 30 dias, 60, 90, e você esquece de mandar a pessoa embora porque ela não tinha perfil nenhum. Aí você tem que pagar o quê? Tudo aquilo. Então, se você define processos, eu tenho que contratar uma pessoa, qual é o perfil da área de vendas? Qual é o perfil da área de compras? Qual é o perfil da área do financeiro? Qual é o perfil da área de atendimento? Começa definindo perfis das áreas. Certo. Definir o perfil das áreas, começa a escrever, eu estou falando só do RH nesse momento,
começa a colocar no papel qual é a descrição de cargo que você quer para aquela pessoa que está na área de vendas. Bota lá, escreve. Né? E aí você já tem um processo, que é o de contratação, entregue para os recursos humanos fazer aquilo que ele sabe fazer. Agora, sem nada, fica difícil trazer aquilo que você precisa. Exatamente. Né? E aí, quando a gente começa a olhar por áreas, a gente faz as seguintes perguntas. Né? Por exemplo, sua área de marketing, com que frequência você mantém contato com seus clientes? Ah, verdade. Com que frequência? Você só mantém contato com ele quando ele liga para você? Ou para fazer alguma divulgação de alguma campanha, né? Ou enviar o boleto? Ou para enviar o boleto? Ou para dizer que está atrasado, que é a área de cobrança que está ligando? É verdade. Ou seja, ligar para o cliente simplesmente para cobrar e para vender não é legal. Você tem que ligar para o cliente de uma maneira razoável para que ele não te esqueça, porque outras empresas podem estar fazendo isso. Sim. Que é a cultura da satisfação, né, do cliente. É uma cultura que nós, brasileiros, não temos, né? Não temos. Então, quando uma empresa, a gente até comentou isso, entra em contato com a gente para saber como foi a nossa experiência com aquela compra, a gente duvida, né, da empresa ou de dar algum dado, alguma coisa, né? E isso a gente precisa criar essa cultura de satisfação, né? Saber se o nosso cliente está realmente satisfeito com o nosso atendimento, com o produto que ele vem comprando, e isso é importante, né? E é uma das áreas do empreendedorismo que raramente a gente faz uso disso, né? E existem várias ferramentas, inclusive gratuitas. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala de atendimento, a gente falou de marketing, quando a gente fala de atendimento, a pergunta é: quantas vezes você, empreendedor, ligou para o seu cliente para avaliar o seu serviço? Ligou para o seu cliente para perguntar: a entrega da pizza chegou do jeito que você queria? Dá um certo receio, né? Eu acredito. Por que a gente tem medo? Não é? Ai, meu Deus, será? E se eu ligar e receber uma resposta negativa? Será que aquilo vai me causar uma frustração, né? Por isso que a gente vai entrando no comodismo, deixa como tá, na né? zona de conforto, na zona né? de conforto. Só falo com ele quando ele liga para mim. E aí eu pergunto, né? Muitas empresas ficam esperando o cliente ir comprar. O cliente fazer o pedido. A pergunta é: você faz prospecção? Com que frequência? Você redefine o perfil? É aquele mesmo? Sua empresa está sendo vista, né? Sua empresa está sendo vista? Ou seja, você está fazendo parcerias para fazer com que a sua empresa alcance um outro nível de pessoas, de clientes? Né? Ou seja, isso também é preciso fazer. Algum de vocês, por um acaso, teve algum problema com falta de produtos quando o cliente fez um pedido? Fui lá no estoque, o produto não estava lá. Como é que eu vou entregar o produto? Aqui que eu faço? Eu vou no meu concorrente do lado, pago o preço de porta, de rua, para poder atender o meu cliente. E aí você fez aquele planejamento lá, lembra? Do custo fixo, custo variável, e o que acaba acontecendo? Mexeu, bagunçou tudo. Você mexeu no lucro. E aí faltou a verificação, né? Porque que nem aqui, não há como uma empresa crescer sem pensar no planejamento, execução, verificação e ação. Então, você fez o planejamento, você pôs em prática, mas você não está verificando ali totalmente o que essa empresa precisa, né? Exatamente. Ou o que vai faltar, olha, eu estou vendendo mais desse produto, então eu preciso ter mais ele em estoque, ou esse produto vai entrar mais em promoção, então até quanto, ou eu quero me desfazer de um estoque XYZ, sei lá. Então eu preciso desse planejamento para saber em quanto tempo esse meu estoque vai durar, enfim, né? Uma coisa importante, não sei porquê, mas empreendedor adora dar desconto. Por que empreendedor adora dar desconto? Porque o cliente pede. Adora dar desconto porque o cliente pede. Que ele insiste. Nossa, ele chora. A pergunta ele ameaça a gente. Nossa. A gente fez a previsão do desconto lá atrás, quando a gente falou de custo variável e custo fixo. Nunca faz, né? Se eu esqueço de colocar essa previsão lá atrás, quando eu der o desconto, o meu lucro é outro. Já é outro. A minha despesa é outra. Verdade. Né? Então eu costumo dizer o seguinte: essa é uma dica para você, empreendedor, que adora dar desconto. Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Eu vou anotar essa. Toda vez que você for fazer o seu planejamento, custo fixo, custo variado,
custo variável, margem, você faça a previsão entre 10% a 15% de desconto. Certo. Sempre entre 10% a 15%. O cliente nunca te pede 15%. Qual é o percentual que o cliente costuma pedir? 20%. Não. Não. O máximo que ele pede é 10%. É 10%. Dá para dar algum desconto? Aí você na cabeça sabe que você colocou 15% a mais, certo? Legal. Se ele pediu 10, já tá dentro. É. Se ele não pediu nada, dá para dar um desconto? Dá. Posso dar 5% de desconto. É. Aham. 70% das pessoas, quando você dá 5% de desconto, ele aceita. Verdade. Você não fez a previsão de 15%? Aham. Você ganhou 10%. O que você vai fazer com os 10% que você não deu de desconto? Você vai colocar numa aplicação financeira e vai reinvestir na sua empresa. Essa é uma dica. É. Tá vendo? Será que todo mundo tem esses números? Eu acho que não. Por isso que a gente precisa do Pampani. Ai, Olha a fazendo consultoria. Propaganda é alma do negócio. A Né? consultoria. Nossa. Mas, de qualquer forma, fala aí, qual que é o site? Você tem site ou a rede temos. social? Que aí a gente pede pra ele digitar aqui Tá. aparece aqui na telinha. O nosso site é vencerconsultoria.com.br. vencerconsultoria.com.br. Anotou aí, E Gesiel? o meu Instagram é o Reinaldo_Pampani. O meu Instagram ele é profissional e pessoal ao mesmo tempo. Ah, sim. Legal. Não dá para ficar administrando muito as redes sociais. Eu que o diga. Eu também. Às vezes Não eu dá. penso que eu tô na comercial e aí eu posto coisa do meu pessoal. Aí a sua sorte é que você não baixou da associação ainda, porque Não. aí tudo que a associação faz sobe lá. Aí a minha filha fala assim: mãe, você postou lá, mãe, você postou aqui. Aí eu falei: ai meu Deus, deixa eu apagar Meu tudo Deus aqui. do céu. Para evitar o erro. assim. Ó, É. mais umas pessoas, vou dar um alô aqui, né? Isso. Depois da Ivana veio a Juliana Ventura. Oi, gente. Olá, tudo bem? O Joyce Benfica falou que tá bacana o assunto. Fabiana Dantas deu uma boa tarde. Joana Carvalho deu um kkk. O Paulo Senise, faço minha agenda no telefone. Olha aí, tá bem vendo? moderno. É isso aí. Google Agenda, né? Compromisso é no telefone. Felipe Novaes, show. A Joyce Benfica, oiê. E o Felipe Simões falou: sobre avaliação, sempre peço para me avaliar no perfil do Google. Legal. Bacana, né? Que é Hoje em bom. dia essa ferramenta ajuda bastante. É porque quando a gente, realmente, né? A gente vai fazer uma compra ou procurar alguma coisa, você vai lá na avaliação da pessoa, né? Sim. Isso aqui vale muito. Gente, olha, compartilha aí essa live, dá um clique no curtir, tá bom? Quero que ela vá o mais rápido, mais longe possível. E falar um pouquinho dos produtos da associação, né, Ana? Nós temos a Faculdade do Comércio, com vários cursos de graduação e pós-graduação. Os valores você pode falar lá com o Edinho. Tá bem bacana. E o valor, Edinho bem tem um acessível. projeto lá que ele não sabe ainda, mas a gente vai falar, de oferecer cursos, né, para as empresas colocarem os funcionários, né? De Exatamente. repente é algo bacana lá que a gente pode, que entra naquela de cuidar das pessoas, Claro, né? Porque claro. Isso. o nosso... Hoje a gente não fala tanto funcionário, a gente fala nosso colaborador, né? E ele é o nosso primeiro cliente, né? Então, e nós somos o cliente dele. Então, como nós vamos cuidar dele? E Sim. aí é uma faculdade, aí é um investimento em pessoas, né? E não só isso, mas em treinamentos, né? Que foi isso que nós conversamos também. Muitas vezes o empresário acha que o treinamento, investir em treinamento é custo, né? E não investimento, né? Então é uma crença que todo mundo tem. Eu não vou gastar porque esse funcionário não tem jeito, né? Então, até que ponto eu investi nele? Sabe aqueles 10% Aí, do desconto? Ah, Guarda e investe no treinamento. olha lá. Verdade. Ou Isso seja, aí. a gente tem como fazer. A gente, na verdade, não faz por N motivos, mas a gente tem como fazer. E uma empresa de sucesso precisa investir
no capital humano, não tem outra saída. E o empreendedor também, né? Ele precisa investir no conhecimento e nas atualizações. Sim. Eu, por exemplo, sou de um ramo imobiliário que se eu não tiver antenado, se eu não tiver atualizada, hoje em dia a galera tá com informação na palma da mão. Às vezes ele chega com informação primeiro que você. É verdade. E aí você verdade. fica com cara de ué. Nossa, como que eu não vi isso? Então, exatamente isso. É isso, gente. Não adianta você também colocar uma empresa, colocar um nome, mas você parar no tempo. Eu abri lá em 2015, mas de lá para cá, quantas coisas já aconteceram? Quantas coisas já modernizaram? Sim. Se você Verdade. não tiver antenado, você fica para trás. Né? E tem gente que insiste nisso, infelizmente. Tem né? gente que insiste. Então, assim, tá difícil acompanhar a galera, os millennials, né, que a gente chama, que já nasce com o celular na mão. Não é fácil, gente. Vou dizer que não é. Minha filha, com 5 anos, sabe jogar Minecraft, que eu não sei nem por onde que começa. Então, é difícil, mas a gente tem que lutar. Verdade. Pra se atualizar, né? E a atualização sempre, né? Sim. E eu creio assim, nós falamos lá, quando você falou assim, eu comecei a empreender lá atrás. Antigamente, não tinha tanta informação como tem hoje. Verdade. Ou a informação não chegava pra Isso. gente na mesma velocidade, Hoje, né? igual você comentou no começo, vá buscar primeiro informação para depois você abrir um negócio. Antigamente não, a gente abria e depois ia labutando, né? A palavra certa é labutando para manter. Por isso que tem muita gente que quebrou. Né? Mas hoje o correto, toda vez que alguém me pergunta mesmo, como é que faz? Eu falei, primeiro vai buscar informação, vai fazer um Sebrae, que tem muita informação, cursos gratuitos. Tem um curso do Sebrae que eu sempre indico porque eu participei desse curso. É assim, chamado Empretec. Isso Empretec já ouvi falar. top. Esse é um curso fantástico, que na minha época... uma semana hoje em dia, viu? Era 9 dias. Agora são só 5 ou 6 dias. 6 dias. Né? Um amigo recentemente veio maravilhado. Falei, olha, eu conheço o Empretec há anos, mas nunca consegui fazer. A gente vai pegando pedaços, né? Pedaços. Né? Mas assim, quem faz o Empretec é transformado. Exato. Não sei por que razão Ou ele abre, transformado. ou ele desiste, né? A gente fala assim, porque é muita informação bacana. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou graduado em comunicação social, pós-graduado em gestão de pessoas, ou seja, eu investi 6 anos na formação. Um curso de 9 dias me deu a bagagem para ser empreendedor. Exato. Uma bagagem que você não teve Estudando, na faculdade, né? Exatamente. Por isso que às vezes as pessoas, né, têm aí um preconceito aí da faculdade, dos cursos. Mas muitas vezes você pagar algo que, no seu caso, você que já tem um know-how e que você está investindo nesse treinamento, no seu conhecimento para você transmitir através da sua profissão mesmo, né? É muito mais, atinge muito mais quem você precisa do que, de repente, uma faculdade aí que você vai ter um conhecimento? Vai. A gente não pode aí também tirar o mérito da faculdade, dos professores, enfim. Mas o que você quer atingir naquele momento? De repente, um curso que você vai investir é muito melhor, que você vai colher um resultado mais rápido do que aquele a longo prazo. Porque ele é específico para aquilo, né? Então isso é importante também. Então os dois têm a sua importância. Não é que um é mais importante que o outro, mas os dois têm a mesma importância, exatamente, né? Um mais a longo prazo, de repente, e o outro mais específico para aquilo que você quer atingir naquele momento, né? Exatamente. Então investir é fundamental. E um outro ponto importante também que a gente observa nas empresas é que não existe o reconhecimento. É verdade. Para os funcionários. Né? Então a gente chega nas empresas muitas vezes eu chego nas empresas, alguém me liga e fala assim, Reinaldo, eu queria contratar seu treinamento. Vamos tomar um café e uma água e a gente bate um papo. Aí eu chego na empresa e falo assim, eu queria falar com 2 vendedores, são 20 que vão estar na sala, eu queria falar com 2 vendedores, posso? Mas para que você vai falar com o vendedor? Eu é que sei o que eles precisam. Eu sempre digo para qualquer empresário, qualquer contratante, você não sabe o que eles precisam. Eles sabem o que eles precisam. Verdade. E aí, quando as empresas permitem, eu os trago para a sala. E aí, quando eu estou conversando com eles a respeito do projeto, eu identifico muito mais coisas do que quando o contratante me pede para fazer uma proposta. E aí está muito mais adequado. E o que é mais legal disso tudo?
Quando a gente entra em sala e aquelas 2 pessoas estão na sala que participaram do processo de concepção do projeto, ele já vendeu o treinamento antes, porque ele participou da concepção. Uhum. E quando ele vende o treinamento para os outros 18, quando eles entram na sala, o nível, a motivação dessas pessoas, ela é multiplicada por 4, 5, 6, 7, 8. Uhum. Porque ele vai dizer quem é o consultor, ele vai dizer quais são os assuntos, ele vai dizer como uma coisa vai acontecer. Algumas coisas eu escondo, eu falo, não conta isso. Uhum. São as dinâmicas de grupo. Uhum. Né? Mas assim, no geral, a gente tem muito mais a ganhar quando o seu funcionário participa de uma concepção de qualquer projeto, pode ser de um processo, de treinamento, de palestra, do que simplesmente você querer fazer o efeito surpresa. Uhum. Ele tem que ser parte do processo. Até porque quem vai trabalhar na linha de frente vai ser ele. É ele. E se ele não faz parte desse processo, ele também não vai conseguir vender o seu produto. Exatamente. Né? Então isso é importante também. E aí tem um outro detalhe importante que a gente sempre faz também, a gente sempre oferece para os nossos clientes, que é o seguinte: olha, eu vou treiná-los ou eu vou dar uma palestra. Eu vou treinar 8 horas, eu vou dar uma palestra de 2, por exemplo. Uhum. Por acaso você quer contratar a avaliação do evento? Como assim contratar a avaliação do evento? Eu vou dar um treinamento de 8 horas ou de 2 horas. Daqui a 30 dias eu volto para ver o que mudou. E os empresários falam assim, como assim? Como Mas assim? isso... Como aconteceu? Mas isso está dentro do projeto? Eu falei assim, se você quiser, sim. Olha Eu faço a avaliação. E o que acontece quando eu faço a avaliação? Eu sempre descubro um segundo momento, que é uma segunda etapa do mesmo projeto, só que falando sobre outro assunto. E aí a gente acaba sempre fazendo mais de que um encontro, mais de que um evento. Ou seja, é a maneira que eu encontrei de fidelizar o meu cliente. Eu entrego 100% do que eu tenho, ele avalia se ele quer ou não. 76% do que eu vendo mais de uma vez. Que legal. 76% do que eu vendo mais de uma vez para o mesmo cliente. Porque você foi lá, fez essa avaliação, descobriu quais eram as dores, as necessidades, né? Muito que legal, bacana. muito então bacana. não adianta a gente só pensar em cobrar. A gente precisa pensar em entregar. Quanto mais você entregar para o seu cliente, mais satisfeito ele estará com você. E aí a coisa acontece. E aí volta aquilo que você falou no início, né? Você não empreende para você empreende para o outro. Então você tem que entender a necessidade do outro e não a sua necessidade, né? E é isso que você faz. Então você vai lá, você dá sua palestra, o seu treinamento, mas você volta não só como uma pesquisa de satisfação, mas o que aquele cliente ainda precisa. Ou que resultado surtiu aquele treinamento, aquele evento. Né? Muito legal. E assim, sempre quando eu pergunto, vocês querem avaliação? Todos os funcionários querem avaliação. Que legal. Todos. Por que razão? Porque a empresa não faz a avaliação. Simplesmente cobra o resultado. Verdade. Empresas que fazem avaliação e não cobram resultados, obtêm melhores resultados. Sim. Então é isso que acontece. Então, hoje em dia, né, antigamente, funcionário não era muito bem visto, assim, os patrões, né, os chefes, não dava muita importância, era só um número. Então, hoje, a empresa, para ter sucesso, ela precisa primeiro ver essa parte, porque o funcionário satisfeito, ele vai gerar muito mais resultado na sua empresa. Muito mais resultado. Então, a ideia é ver esses colaboradores, né? Se estão fazendo, se estão satisfeitos, se está contente na tua empresa. Porque é verdade, um funcionário insatisfeito dentro de uma empresa vai virando uma bolinha ali bolinha de neve, ele vai contaminando o outro, daqui a pouco você não tem mais controle. Né? Verdade. Então, hoje é bacana essas dicas que o Pampani está dando, porque antigamente não tinha nada disso. Não. Eu mando você obedecer. E eu te pago pra isso. Pode, obedece quem tem juízo. E eu tô te pagando pra isso e tudo bem, né? E hoje, na verdade, é claro que toda empresa tem um processo seletivo, mas quem te escolhe primeiro hoje é o colaborador. Isso. Exatamente. Né? Quem te contrata como empresa é o colaborador, não é você. Não é. Se você, empreendedor, acha que você está contratando alguém, você está enganado. É o candidato que te contrata. É isso mesmo. Né? E se você tiver missão, visão, valores já definidas, independente do tamanho da sua empresa, é melhor ainda. Porque você mostra para aquele empregado ou para aquele colaborador o seu propósito. Verdade. Qual que é o seu propósito?
Aham. Tem gente que não sabe qual é o propósito. Uhum. Então, hoje, por exemplo, a geração Z só vai trabalhar com você por propósito. Exatamente. Sem propósito, não tem porquê. Aham, bem bacana mesmo. Bom, a gente tá chegando já quase lá no final, se bem que a gente chegou atrasadinho. Aham. Cris, eu queria falar uma coisa aqui no ar. A gente tinha combinado de falar de alguns colegas, né? Aham. É o seguinte, gente, nós da associação entendemos que nós precisamos falar, né, dos nossos candidatos a deputado estadual e federal, mas que são aqui da cidade de Carapicuíba. Por quê? Muitos de nós não sabemos Uhum. quem são esses candidatos. Às vezes vota em pessoas de fora e nem sabe quem são direito Aham. e também não sabe como cobrar desse político, né? Uhum. Então, assim, nós não temos muitos nomes, porque foi muito rápido, a Aham. gente não teve tempo de pesquisar exatamente. Aham. Então, assim, eu vou lançar um desafio aqui no ar, não sei se você vai concordar, Ah, mas tá mas bom. eu quero que esse candidato... Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas, Eu quero que esse candidato, que é aqui de Carapicuíba, entre numa rede social da associação, pode ser Facebook ou Instagram, e deixe lá um depoimento do que ele, sendo eleito, vai trazer em benefício dos comerciantes de Carapicuíba. Ou dos empresários, Dos ou empresários, a população, da população. de um modo Mas geral, nós né? que defendemos a causa dos comerciantes, em especial os empresários, a gente quer saber Sim. o que ele traz, o que ele vai buscar pra gente aqui de benefício né? para Pra nossa cidade em relação aos empresários. Verdade. Então, os que a gente conhece, eu vou falar aqui. Aham. Os demais, a gente vai falar no próximo, se a gente conseguir procurar e saber o nome direitinho. Porque Aham. na lista que a gente buscou, tem os nomes completos, né? Aham. Mas eu vou começar pelo nosso presidente, que Isso. está afastado, né? Por conta exatamente da campanha, Isso. que é o Vasquinho Gama. Então, ele está sendo aí candidato para deputado estadual. Então, Vasquinho, vamos aguardar aí o seu depoimento lá na Isso. rede social. Isso ele sabe fazer muito bem. Ele sabe fazer ao vivo, depois a gente vai marcar na live. Aham. Olha, um dos que a gente conhece aqui também é o Márcio Antony, que é Aham. advogado, inclusive foi associado, ou não sei agora dizer ao certo, mas pela faculdade, que antigamente era a Anhanguera, agora é Uninove. Aham. Então, o Márcio Antony também, aguardamos aí a sua manifestação. Tem o Guto, que é um candidato aqui da cidade, perto na verdade, ele é de Carapicuíba, ele já é vereador, né? Ele é muito ativo, inclusive é presidente da Câmara. Ele é presidente da Câmara de Isso, Carapicuíba. Então, eu tô falando de pessoas aqui de Carapicuíba, tá? Aham. Eu também conheço bastante, já ouvi falar do Adão, Aham. certo? Então, hoje eu vou falar desses 4 que a gente conseguiu aqui. Aham. Mas aí no próximo, quem entrar em contato e quiser falar os nomes certinho, a gente fala na A semana gente que vem. fala mas esses daí que você falou, o Márcio Antony é candidato a quê? A estadual. A estadual, Exatamente. o Adão é São candidato a... todos esses estadual. Agora, federal, eu não consegui muitos nomes aqui, não. Mas Nós tivemos a Eliana, que veio aqui também. Ela é da escola Company, né? Company, Isso, exatamente. a Eliana também é bem ativa. Ela é uma candidata federal também, né? Ela... mulher, seria importante dar uma olhada. Mulher, né, a mulherada que tá faltando aqui na política, na né? política. E eu também tenho um nome que é conhecido, que é o Dr. Sinésio. Ele também tá para federal. Legal. Então a gente aguarda. E assim, nós assim somos apartidárias, né? Neutros. A gente tá aqui mais em informação, a título de Exatamente. informação mesmo. E lembrando que se você vota no candidato XYZ, você tem que votar na maioria do Congresso também. Então não adianta você votar para presidente para X e votar aleatoriamente os candidatos de deputado e senador, porque o presidente depende dos
base, né? Da base. Exatamente. Se eles não têm a base, ele também não governa. Então, é importante a gente, a título de conhecimento, tá? Exatamente. O que eu quis dizer é que nós somos neutros, né? Nós estamos falando a título de informação mesmo. Isso. Que nós, como associação, entendemos que seria importante. E como cidadãos. Pesquisar os candidatos, né? Já que a gente vai... Saber. Já que vai mudar tudo... Então, vamos mudar. Vamos mudar direito. Bom, Pampani, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Eu creio que você passou bastante informação. Quem ficou atento, né? Eu aprendi bastante aqui hoje. Eu também. Muitas coisas já vou colocar em prática. Ele falando do colaborador que escolhe hoje a sua empresa, né? Eu tive uma experiência recente que a minha colaboradora hoje, que na verdade ela é família também, minha empresa é familiar. Mas ela pediu para mim, Ana, eu quero trabalhar com você. Eu estava em busca desse profissional para trabalhar comigo e ela falou, já tinha trabalhado comigo uma vez e falou, Ana, eu quero trabalhar com você, eu gosto e é lá que eu me identifico. Então ela me escolheu de verdade. Ai, que legal. Né? Então, e ela, graças a Deus, tem demonstrado que está feliz, está contente, eu também. E assim foi muito bacana, porque quando há essa sinergia, né, as coisas fluem. Tanto é que eu precisei me afastar porque eu fiz uma cirurgia e veio a calhar no tempo certo. Ela está comigo, ela está lá. E você ficou tranquila. Fiquei tranquila, fiquei em paz, porque eu tenho certeza que ela está lá fazendo com carinho, né? Como se fosse dela mesmo. E não só pelo salário, né? Então isso me deixa muito contente. E é legal, assim, não sei se o Pampani concorda comigo, mas a empresa familiar, a gente tem que ter mais cuidado, né? Nesse tratamento. Até porque geralmente a família sempre acha que você ganha mais que eles e que, olha... Então, e não é isso, de fato, se eu montei uma empresa, a responsabilidade, eu tenho que ganhar mais que todo mundo. Mas é um cuidado que a gente tem que ter maior quando a empresa é familiar, não é? Na verdade é assim, né? O que a gente observa muito? Que as empresas familiares, elas perduram mais do que as outras. Que legal. Por quê? Porque quer queira, quer não queira, quer um trabalhe mais, outro trabalhe menos, todos trabalham em prol de um objetivo. Então, a durabilidade de uma empresa familiar, ela é maior do que quando existem dois sócios que não têm relação nenhuma. Né? Agora, independentemente dela ser familiar ou não, ela tem que ser profissional. Exato. Sim. É esse o ponto. Então, assim, familiar ou não, tem que ser profissional. E tem que buscar resultado o tempo inteiro, tem que ajustar processo o tempo inteiro, tem que ser inovador o tempo inteiro. O que o cliente quer exatamente é isso. Uma empresa inovadora. Ele nem observa se ela é familiar ou não. Ele nem quer saber disso. Agora, se é profissional, ele vai lá e faz. Ele tem o serviço e adquire os produtos. Legal. Tá joia. Então, gente, minhas considerações, uma boa tarde pra vocês. Obrigada aí pela audiência. E, clica lá no curtir, gente. Deixa curta, aqui o meu abraço. Compartilha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para esse engajamento. Eu também agradeço. Lembrando que o Kumon tá em promoção até o dia 20 de outubro. Matrícula grátis. Olha, matrícula grátis. Vamos investir na educação dessas crianças para um futuro melhor. O Kumon da Vila Marcondes. Vila Marcondes. 22 anos no mercado. É isso aí. Lembrando que não adianta você deixar um mundo melhor para os seus filhos se você não tiver filhos melhores para esse mundo. Sim. Né? Então é uma frase assim que eu vou carregar para a vida. E aqui eu vou deixar a palavra final com o Pampani para divulgar o trabalho dele, as redes sociais e deixar aí as considerações finais. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite, ao nosso amigo Josiel pela ajuda aqui nessa transmissão. E queria dizer para todos vocês que a gente está à disposição para falar sobre qualquer assunto, né? A gente não vai atender na hora, claro, mas se o telefone tocar, se a rede social chegar uma mensagem, a gente vai poder atender todo mundo dentro daquilo que for necessário. Então. Fazer uma pergunta não paga nada. Fazer 2 perguntas também não paga nada. Agora, para fazer o plano de negócio, talvez tenha que pagar. E esse vai valer a pena. Esse vai valer a pena, tá bom? Verdade. Bom, só quero deixar aqui para vocês a seguinte frase: empreender é uma missão. E tratar bem as pessoas é um propósito.
que a gente precisa pensar sempre, toda vez que formos para as nossas empresas. Legal. Empreender é uma missão e as pessoas têm que ser o nosso propósito. Quero agradecer a todos vocês aí pela audiência, né? Recapitulando aí, nosso site é Vencer, consultoria.com.br, nosso Instagram, Reinaldo_Pampani. Estamos lá à disposição de vocês para aquilo que vocês necessitarem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Até mais. Tchau. Eita, que não teve mais